Pessoal, nós vamos criar agora o contador de acesso utilizando o banco de dados, certo? Então, o primeiro passo é a gente fazer a modelagem da tabela, né? Uma tabela bem simples, que vai armazenar, na verdade, esse contador. Nós vamos criar uma tabela com um campo só. Então, eu vou definir essa tabela aqui com o nome de contagem, nome da tabela contagem, e ela vai ter somente uma coluna, que é o acessos. Ou acesso, né? Vou deixar acesso somente. E ela vai ser do tipo inteiro, porém não vai ser autoincremento. Vou desmarcar essa opção, tirei essa opção do autoincremento e salvei a tabela. Beleza. Então aqui, ó, contagem, né? Nossa tabela contagem, e um campo acesso, que é a chave primária, só que ela não vai ser autoincremento. Por quê? Quem vai incrementar o registro da tabela vai ser o próprio código PHP. Tá? Então nós vamos agora exportar esse SQL. Export. Create script. Vou salvar. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Vou colocar aqui contador. Ou melhor, banco contador, né? Banco contador. Salvei o SQL. Posso fechar. Vou minimizar a modelagem. E ele está aqui, ó. Ok? Depois disso, nós vamos entrar no MySQL Query Browser e criar o banco de dados. Vou acessar aqui o MySQL Query Browser. Sim, tem que iniciar meu AMP Server, né? Vou ligar o meu servidor do AMP Server. Enquanto ele inicia o servidor, eu vou copiar o código SQL que a gente acabou de exportar da modelagem. Então, eu vou abrir ele aqui com o editor de texto. Isso. Então, esse é o nosso código da tabela. Bem simples, né? Bem pequeno. O AMP Server está acabando de iniciar. Terminando. Pronto. O AMP Server iniciou. Eu vou acessar agora aqui o Query Browser. E está aqui, todos os bancos. E vou criar aqui, ó, o banco contador. Então, para mim criar um banco, eu venho aqui nessa parte do que mostra os bancos de dados, clico com o botão direito, criar novo esquema. Eu vou colocar aqui o nome do banco de dados, contador. Apertei Enter, ele já veio para cá, ele é aqui. Esse é o nosso banco que eu acabei de criar. Vou dar 2 cliques sobre ele, ele ainda não tem nenhuma tabela. Eu vou acessar aqui o menu File, New Script Tab. Eu vou colar o código da nossa modelagem. E vou clicar na opção Execute. Veja aqui que agora já criou a nossa tabela com o campo acesso. Tá joia? Então, o primeiro passo é esse daí. Modelar, né? E exportar o banco de dados e criar ele aqui no Query Browser. Vou minimizar a tela. E eu já digitei os códigos anteriormente, né? Para a gente não perder muito tempo no vídeo, criando esses códigos. Então, vou só pegar o código aqui que eu já tenho ele pronto. No caso, contador com banco. E o exemplo da apostila, ele nos apresenta 3 arquivos, que é o conecta.php, contador.php e o página contador acessos.php. Eu vou copiar esses 3 arquivos aqui, vou lá na pasta do AMP Server, vou criar uma nova pasta aqui chamada contador, para não ficar bagunçado, contador, e vou colar os arquivos dentro dessa pasta. Isso. Então são esses 3 arquivos aqui. Eu já vou abrir eles com o Notepad também, meu editor de texto aqui. E nós vamos analisar aqui os 3 arquivos. Tá? O primeiro deles, que é o conecta.php, ele é um arquivo que serve só para fazer a conexão com o banco. Veja que ele não tem mais nenhum outro código, né, nenhuma outra função que não seja conectar. Então a gente tem as variáveis aqui do servidor, usuário, senha
e o banco, né? O banco que eu quero trabalhar. E aqui uma conexão simples, como a gente já está acostumado a fazer da semana anterior, aí, das semanas anteriores. Né? Passa variável servidor, variável usuário e a senha do banco de dados, né? A senha do gerenciador. E aqui na função MySQL Select DB eu passo a variável banco que tem o nome do banco de dados, que é o que a gente acabou de criar. Certo? O segundo arquivo é o contador BD. Esse arquivo é justamente o arquivo que faz, né, esse acesso ao banco de dados, busca o código que está lá e atualiza de novo e grava esse código novamente na tabela. Tá joia? Eu vou explicar de uma forma rápida, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas na aula presencial depois, para os polos que já tiveram a aula eu já falei, e o que ainda não teve eu vou falar mais detalhado. Tá? Então aqui eu tenho o arquivo include, que é o que a gente acabou de criar, né, que eu mostrei para vocês o arquivo aqui de conexão. Né? Então essa função include, ela faz as funções do arquivo conecta passar a valer dentro desse arquivo contador BD. Tá? Aqui o nosso SQL consulta, né, uma instrução SQL que vai acessar o banco de dados para puxar o código, né, a última contagem que está armazenada lá. Aqui as funções de execução da instrução SQL, né, para executar. No caso aqui, ele pega essa variável, o valor que ele puxou do banco e aumenta ela em 1. Né, então é aqui que ele incrementa. Não, no caso dessa linha aqui, ele recebe do banco. Tá? Esse aqui vai ser explicado com mais detalhes na aula presencial. Aqui ele incrementa o que ele pegou do banco de dados. Né? E aqui tem uma instrução SQL para alterar. Né? Então ele puxa o dado da tabela, que já está gravado lá, armazena numa variável. Tá? No caso aqui, ó, armazenou na variável valor atual contador. Aqui ele incrementa a variável novamente, né? Incrementa ela em 1. É por isso que eu falei para vocês que lá no banco não pode deixar outro incremento, porque esse incremento vai acontecer aqui, ó, no código PHP. Ok? E aqui a instrução SQL para alterar. Então ele vai atualizar o valor que está na tabela, tá? Já com o valor alterado aqui, ó, o valor incrementado. Tá joia? E aqui ele verifica, né, se essa instrução de alteração que está armazenada nessa variável, se ela não acontecer, tá? Veja que tem uma negação. Então isso aqui indica que se não der certo a instrução SQL, se a atualização não for feita, ele vai emitir essa mensagem. Tá? E o erro MySQL que foi gerado. Se não, ele vai mostrar o valor, né, do acesso na página para o cliente. E por último, né, o terceiro arquivo aqui, que é a página contadoracessos.php, ela simplesmente, utilizando a função include, ela chama o arquivo contador bd.php, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então ela faz o include nessa página e simplesmente tem essa mensagem aqui. Tá? Seja bem-vindo a esta página. E a exibição do contador, na verdade, está aqui. Está no arquivo contador bd.php. Tá? Então, como essa página contador acessos, ela inclui, né, ela tem as funções da página contador BD, então isso implica que o que foi executado nesse arquivo vai valer aqui dentro também. Tá joia? Então a gente trabalha com esses três arquivos, um para conectar, que é o contador em si, que pega o valor e incrementa, e o terceiro aqui, que é o página contador acessos, para exibir a mensagem na página. Ok? Então vamos fazer o teste aqui. Então primeiro aqui, aqui essa parte da conexão já está certo, porque o meu banco a gente acabou de criar ele como contador, então aqui não tem nada a ser alterado. O que tem que alterar é aqui na contador BD. Tá? Veja que aqui ele está falando para selecionar código da tabela contador, e a gente criou agora a nossa tabela, né? E não tem código. Tá? E a nossa tabela chama contagem. Então assim, eu tenho que mudar o código para acesso e o contador para contagem. Então isso varia, né, de acordo com a forma que a pessoa colocou lá no banco. Ok? Contagem. E
aqui embaixo eu também tenho que mudar, né? Atualizar na tabela contagem. No campo acessos. Deixa eu ver como está. Acesso. Isso. Então eu atualizo isso, salvo essa página. Tá joia? E é isso daí. Vamos fazer o teste lá no localhost. Vou abrir o Google Chrome. Fazer o teste para ver se deu certo. Localhost / página computador acessos.php. Vamos ver se vai funcionar, né? Não foi possível conectar. A tabela contador.contador não existe. Vamos ver o que está acontecendo. Qual foi esse erro aqui? Ah, sim. Na verdade, o problema é outra coisa. É que, na verdade, lá a gente criou uma pasta, né, chamada contador dentro de www. Então, faltou eu colocar aqui. Localhost / contador, página contador acesso. Então, veja bem. Ele mostrou visitante 1, seja bem-vindo. Se você atualiza, e não aconteceu nada, né? Por quê? Vamos ver o que está acontecendo. No arquivo contador BD, quando você executa o SQL consulta, que é essa instrução aqui, ó, select acesso from contagem, a gente pode fazer essa instrução aqui até direto aqui no Query Browser para ver o que gera, né? Eu vou colocar ela aqui e vou executar para ver. Olha lá, ó. Ele puxou somente a coluna acesso, tá joia? E aí, quando ele faz essa instrução, a variável conteúdo, através dessa função aqui, ó, ela vai receber o quê? É como se esse conteúdo fosse um vetor de várias posições, certo? E aí, se na minha tabela tivesse várias outras colunas aqui, essa contador seria um vetor com 5 posições. Por exemplo, se eu tivesse 5 colunas aqui, aqui a gente tem só uma, né? Mas se a gente tivesse 5 colunas, essa variável conteúdo, ela seria como se fosse um vetor de 5 posições, aonde a posição 0 armazena a coluna acesso, né? No caso, essa linha aqui na coluna acesso, a variável contador conteúdo na posição 1 armazenaria a outra coluna que estaria aqui na frente e assim por diante, né? Então, por que está dando errado? Como a nossa consulta que a gente acabou de ver aqui, ó, ela retornou somente uma coluna, então a nossa variável conteúdo ela é um vetor que só tem uma posição, certo? E como ela tem somente uma posição, a gente sabe que todo vetor começa na posição 0. Então aqui, ó, ele não pode ser conteúdo igual a 1, nesse caso. Tem que ser conteúdo na posição 0. Né? Não pode ser conteúdo na posição 1. Tem que ser conteúdo na posição 0. Tá? Que aí sim ele vai pegar a primeira posição do vetor, que no caso é só uma. Né? Então agora se a gente atualizar, ele teria que funcionar. Por que ele não funcionou ainda? Tá? O nosso banco de dados, veja que ele está vazio. Tá? E isso daqui, o vazio não é 0. Veja que no código, aqui ó, na linha 22, quando ele pega o valor lá do banco, aqui ele faz um cálculo. Né? Ele pega o valor que já existe no banco e aumenta em 1. Tá? Então ele soma mais 1. O que acontece? Aqui está vazio. E vazio é diferente de 0. Então é nulo. E nulo mais 1 não dá nada porque não se faz conta com nulo. Então o que a gente tem que fazer? Você clica aqui ó, no botão Edit, aqui embaixo no Query Browser, e inicializa a tabela do banco. Então você pode inicializar ela com 0. Tá? E aí você clica no Apply Changes, apliquei as mudanças. Tá? Quando eu aplicar as mudanças, a primeira posição da tabela é 0. Quando ele pegar o valor aqui, ó, as instruções receber o valor 0 que está lá no banco, ele vai somar 0 mais 1. E aí sim o cálculo é feito e a partir daí ele só vai incrementando. Ok? Então vamos atualizar aqui para ver. Olha lá. Visitante 1,
né? Somou 0 mais 1. Se eu atualizar agora, veja que ficou visitante 2. Se eu atualizar, ficou visitante 3. Tá? E por aí vai. Se você atualizar no banco, você vai ver que aqui agora está no acesso 3. Se atualizar na página novamente, ele mostra o acesso 4. Atualizei no banco. Aqui no banco está o acesso 4 também. Ok? Então, na verdade, o que acontece nesse arquivo é o seguinte. Cada vez que a página é recarregada, ele busca no banco o último acesso, armazena na variável, aumenta na variável, né, incrementa em 1, e depois grava novamente no banco o valor aumentado. Certo? Então, esse é o contador, um contador de acessos utilizando uma tabela em banco de dados.